Olá, estamos começando mais um programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI e nós estamos num lugar muito bonito, maravilhoso, a natureza, que todos os dias nos acolhe, nos abençoa, eu diria, por ser criatura também de Deus, e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje, que é sobre a esperança. A natureza que por si só, ela, como eu disse, nos abençoa, nos acolhe, por também nos fazer sentir como criaturas também de Deus, convivendo de maneira pacífica com ela. Por isso, neste dia vamos falar sobre a esperança, que é própria e deve ser própria da nossa vida como cristãos e como irmãos uns dos outros. É claro que quando a gente fala de esperança, a palavra de Deus ela sempre vai nos remeter a algumas coisas específicas, como hoje, por exemplo, na reflexão nesse versículo do Salmo, a gente diz assim: por que a nossa alma está triste e abatida? Por que te entristeces, ó minha alma? A gemer no meu peito, é isso que diz o Salmo, depende da versão que você tem da palavra de Deus. E no final ele diz assim: olha, por que te entristeces, ó minha alma? Porque o louvor a Deus deve ser primordial na sua vida. Pense bem nisso. É muito comum na nossa vida diária que a gente perca um pouco algumas referências quando principalmente o sofrimento se abate sobre nós. É comum, é normal, a gente não pode ter medo disso. A nossa primeira reação diante do sofrimento não tem que ser essa de medo, mas sim de fato de que há um propósito de Deus, não que queira o nosso sofrimento, obviamente, mas há um propósito de Deus na nossa vida. Por isso é importante pensar, será que em alguns momentos da sua vida não te falta a esperança em Deus? Por que estou dizendo isso para você? Quando a gente vive nos relacionamentos com as pessoas e as dificuldades, os obstáculos acabam sendo às vezes maiores do que a gente gostaria que eles fossem, aí nessa reflexão você tem que, claro, pensando na dificuldade, no problema, não fugir dele, mas pensar o que é que pode me tirar dessa situação. E aí entra aquilo que a gente chama dentro da nossa espiritualidade, esse encontro primordial com Deus. E que encontro é esse? Eu percebo o problema, percebo a dificuldade e tento encontrar qual é a solução mais plausível diante de tudo isso. Aí entra o que a nossa espiritualidade chama de sabedoria e discernimento. Olha que coisa bonita. Você conviver com o sofrimento e conviver com a sua esperança, mas não uma esperança em você, especificamente. Primeiro, uma esperança em Deus. Por quê? A esperança em Deus é fruto, de fato, de um discernimento que só Ele mesmo pode te dar. Veja onde a gente vai chegando quando a gente vai, pela nossa oração, buscando algumas soluções para os nossos obstáculos e sofrimentos. E eu digo isso por experiência. É muito bom quando a gente percebe que a gente vai contornando os problemas. E quando a gente vai contornando os problemas, a gente vai percebendo ainda mais, e é de fato uma sequência, e eu diria até lógica, a gente vai percebendo que quem foi nos tirando e nos fazendo superar foi justamente a esperança. E aí eu pergunto para você, será que não seria importante você, quando se deparar com alguma situação como estas que eu apresentei, não fazer esse primeiro discernimento? Onde é que eu quero chegar com isso que eu estou vivendo? Valeria a pena você o tempo todo se lastimar e viver esse processo de lamentação tão complicado, extenuante, que só nos coloca para baixo e não ver uma outra opção a não ser essa esperança? Veja bem que interessante como Deus vai guiando o nosso dia. Espiritualidade é isto. Espiritualidade não é um achado que vem do céu e você vai incorporando isso como se fosse uma entidade na sua vida. Espiritualidade é um processo natural na nossa vida. Mas só que às vezes a gente não se dá conta disto. E aí é por isso que a esperança precisa existir. Por isso esse versículo de hoje. Por que te entristeces, ó minha alma? Por que é que a gente às vezes se debruça tanto sobre o problema? Por que é que às vezes a gente deixa que o problema tome uma proporção na nossa vida que não é própria dele? E aí o salmista soube trabalhar muito bem isso. Minha alma, não te entristeces não, porque o louvor a Deus é que vai fazer com que esta sua tristeza seja muito menor
do que aquilo que é próprio de Deus. Então eu convido você a pensar bastante nisso. Eu acho que o diário de oração ele tem que te levar a essa reflexão pessoal sobre as coisas, sobre a palavra de Deus tão própria. Eu diria, viva na sua vida. Então por que não viver isso de uma maneira muito plena? Vamos buscar em Deus de fato essa esperança que nós não temos, mas nós a buscamos em nós porque nós somos criaturas de esperança de Deus. Olha que bonito. Então vale a pena em todas as circunstâncias, em todos os dias da sua vida, buscar como referência esse salmo que a gente citou. Porque te entristece se o louvor é obra própria da criatura em relação ao seu Criador. E é isso que nos transforma, e eu até diria de uma maneira um pouco mais direta, nos faz ser esta semelhança com Deus. Não, claro, que a gente vai se tornar um outro Deus, isso é impossível, porque nós somos criaturas, nós somos servos, nós somos aqueles que buscam realizar aquilo que Deus apresenta a cada um de nós. E nós vamos aprendendo de tudo isso. Uma das belezas do ser humano é essa capacidade, né, a gente chama isso de resiliência, essa capacidade de ir até o fundo do poço, mas não ceder ao fundo do poço e nem sequer tocar no fundo do poço, mas voltar. E a espiritualidade é a única de todas, eu até diria ciências que nós temos, a espiritualidade é aquilo que nos capacita para isso. E isso é tão natural, tão próprio, gratuito, e às vezes a gente vai buscando algumas soluções onde a gente não vai encontrar. Por isso vamos, nesse dia, pensar bastante nisso. No início do seu dia, no final do seu dia, fazer essa reflexão da esperança. Será que ao longo desse dia ou no início dele, você quer ser um motivo de esperança para as pessoas? Será que você teria a capacidade de chegar até as outras pessoas e dizer para elas assim, olha, não se debruce no seu sofrimento, porque eu também sofro. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho tantas coisas que eu preciso trabalhar e superar. Então, será que você é capaz de bater no ombro dessa pessoa e dizer, olha, não te entristeças, não se entristeças, não. Não vale muito a pena debruçar-se sobre isso. Porque há uma esperança e nós não temos, de fato, outra solução. Há uma esperança em Deus que pode nos capacitar para sairmos disso. Seja mais esperança para as pessoas. Seja aquela pessoa que dê a ela a capacidade de pensar diferente, de fazer diferente. Por isso, receba de uma maneira muito simples, mas muito intensa, a bênção de Deus sobre a sua vida. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.